Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Universo do Terror. Aqui quem fala é Marison Fraga, esse é um projeto do canal Cine Terrologia Cultural. Primeiramente, antes da gente falar sobre o tema que a gente gostaria de falar hoje, eu queria, para quem está acompanhando o nosso podcast, né, eu queria me desculpar porque a gente teve um planejamento quando a gente criou esse podcast de toda sexta-feira trazer um episódio novo. Só que aí, primeiro que eu tive problema com questão de equipamentos e segundo que como eu estou me formando agora em psicologia, eu precisei dar uma parada para me concentrar no trabalho de conclusão de curso, que tem a ver também com questão de lendas urbanas, né? Lendas urbanas, nesse caso especificamente, sobre uma lenda que tem em Recife, que é a lenda da perna cabeluda, uma lenda que surgiu ali na década de 1970, mais especificamente em 1975, e eu estou articulando essa lenda a partir da ótica da psicologia social. Então precisei realmente fazer pesquisas com jornais e tal, e articular isso, escrever, né? Articulando isso com a questão da psicologia social para entender como é que isso se propaga, por exemplo, como é que pessoas de uma cidade toda começam a ter medo de uma perna cabeluda, né? Porque a lenda vai dizer que a perna não tinha corpo acompanhando, era só uma perna cabeluda que andava pelas pontes de Recife, pelas ruas de Recife, agredindo as pessoas de madrugada, tal. E se você pesquisar, você vai perceber que existem pessoas que afirmam veementemente que foram perseguidas por essa perna cabeluda. Então a ideia da gente é articular isso com a questão da psicologia social, mas isso aí eu tô dando uma justificativa aqui para você continuar acompanhando a gente, porque, como eu já terminei o trabalho, né, a gente vai se organizar para que a gente continue postando todas as sexta-feiras, tá? E hoje a gente vai falar sobre uma lenda, que ela foi popularizada nos Estados Unidos ali na década de 1950, 1960. Essa lenda em inglês, a tradução dela é como se fosse assim, uma aranha no penteado. A gente vai explicar isso direitinho. Uma aranha no penteado. Vamos entender primeiro qual foi o período histórico, né, dos Estados Unidos ali. Se a gente considera, por exemplo, 1950, 1960, a gente estava na Guerra Fria. Então foi depois da Segunda Guerra Mundial, né, um momento pós-guerra, um momento de muita tensão, um momento de muita ansiedade social, e o homem estava ali naquela corrida para ver quem chegava na Lua primeiro, né, na União Soviética, os Estados Unidos, enfim, tanto é que tem uma polêmica nesse sentido, porque um vai dizer: "Não, a gente chegou na Lua primeiro", o outro vai dizer: "Não, mas a gente pisou na Lua primeiro", né. Então assim, tem essa diferença, tanto é que os Estados Unidos quando, enfim, isso já se torna objeto de discussão, porque muita gente vai dizer que na verdade os Estados Unidos não chegaram lá na Lua, mas seria, essa teoria, por exemplo, seria interessante para gravar um vídeo sobre isso, a gente não vai se atentar a isso agora, eu só estou trazendo o período histórico para você entender como é que as lendas elas são muito ligadas a determinados períodos, né. Então, por exemplo, você tem ali os Estados Unidos e a União Soviética chegando na Lua, porque chegar na Lua representaria o seguinte, representaria uma ameaça para o outro país e principalmente para o mundo todo, no sentido de que é como se você estivesse dizendo: "Olha como minha tecnologia é avançada, a gente já chegou na Lua. Então, veja, talvez eu tenha aqui uma bomba muito mais poderosa do que uma bomba atômica, nós temos tecnologia para isso". A gente viu a questão da bomba de Hiroshima, de Nagasaki, né, tanto é que quando você vai estudar questão de história do filme de terror, foi nesse período pós-guerra que surgiu ali o Godzilla, né, que o Godzilla, o filme japonês, que depois os Estados Unidos acaba se apropriando e tal, mas a ideia do Godzilla eram experiências que deram errado. Então é para você entender ali como é que estava a ansiedade naquele mundo, né, naquele período ali. Então como é que seria essa lenda, da aranha no penteado? Vamos entender isso. A história vai dizer, que é uma história que vai contar uma experiência que é muito trágica, né, de uma jovem, geralmente é uma jovem, que ela é muito vaidosa, e o pessoal dizia que ela tinha adotado um penteado
esse penteado, ele era conhecido como beehive. Se fosse traduzido para o português, seria mais ou menos assim, colmeia, né. E na verdade, só pra como é um podcast, eu queria que você imaginasse esse penteado. Se você tem lembrança, muitas vezes, de como é que era o penteado da Amy Winehouse, aquele penteado era o penteado colmeia, né. Então era um penteado onde o cabelo da mulher ficava muito duro ali e tal, porque tinha que ter uma forma, né, e era um penteado muito charmoso na época, e ele é como se fosse um cone, né, a ideia desse penteado, na verdade, era, era um penteado que fosse parecido com um um foguete. A verdade era essa. Só que teve uma jornalista nos Estados Unidos que disse que estava parecendo uma colmeia, e aí isso ficou popularizado, né, o pessoal começou a chamar de beehive, que seria colmeia. Então o penteado, na verdade, era para parecer um, o penteado era para parecer um foguete, né, em direção à lua, mas acabou se tornando uma colmeia por causa de uma jornalista. Então a lenda, o que é que o pessoal comentava, né, naquele período? Dizia: "Olha, tem uma menina, uma jovem que é amiga da minha amiga", né, geralmente é assim, né. E essa jovem, era muito vaidosa e ela se orgulhava muito do penteado, porque ela fez o penteado colmeia, né, então ela fazia tudo para manter esse penteado intacto. Veja, dependendo do penteado, você precisa inclusive dormir, né, tendo muito cuidado para poder enfim, o penteado não se desfazer. E esse penteado colmeia, a lenda vai dizer que essa jovem ela fazia de tudo para poder manter esse penteado. Isso era um motivo de orgulho para ela e tal. Então ela evitava lavar os cabelos, né, por longos períodos, e o objetivo dela era manter esse penteado fixo, né. Ela colocava laque, outros produtos e, enfim, e tornava o cabelo duro e difícil de se alterar. Então, neste caso, a lenda começa dessa forma. Só que vão dizer o seguinte: olha, mas depois de algumas semanas, em algumas versões o pessoal diz, ó, depois de alguns meses, essa jovem ela começa a sentir um certo desconforto. Ela começa primeiro com a coceira no couro cabeludo, depois esse incômodo ele vai crescendo, né. Então, em algumas versões da lenda, vão dizer que ela sente tanta dor na cabeça, no couro cabeludo, que ela chega a desmaiar de dor. Então ela é levada para o hospital às pressas e tal, e aí os médicos começam a fazer o exame para saber de onde é que estava vindo a dor de cabeça, porque o pessoal dizia: "Olha, tá tendo uma dor de cabeça, ela chegou desmaiada, tá tendo uma dor de cabeça", então a própria pessoa não falava. Então os médicos começam a fazer um exame, né, pra identificar de onde é que vem essa dor de cabeça dela, o que é que acontecia e tal. Mas aí os médicos descobrem uma coisa que é completamente assustadora. Eles vão descobrir que dentro do penteado dela, da colmeia, tinha um ninho de aranhas, uma colônia de aranhas. Várias aranhas estavam alojadas dentro daquele cabelo dela, porque ela colocava laque em alguns produtos, então não tinha como você perceber que as aranhas estavam procriando ali, né. Em algumas versões dessa lenda, menos sensacionalistas, digamos assim, vamos dizer que eram piolhos, né, ou alguns outros bichos, parasitas e tal, mas na mais comum, vão dizer que eram aranhas, uma colônia de aranhas. Várias aranhas tinham se alojado no cabelo dela e começado a fazer um ninho. E aí as aranhas, aproveitando daquela umidade, né, do ambiente, né, do calor do ambiente, prosperaram aí nesse penteado, por um longo tempo, e isso só aconteceu porque ela não cuidou da própria saúde. É como se ela tivesse colocado a higiene pessoal, é como se ela tivesse colocado a vaidade na frente da higiene pessoal, né. Em algumas variações mais extremas dessa lenda, vão dizer que essa jovem, ela chegou a falecer, chegou a perder a vida por causa dessas picadas da aranha e causaram uma infecção grave. Então, em outras versões vão dizer que ela sobrevive, né, mas ela teve que raspar a cabeça e ela teve que se submeter a um longo tratamento aí para cuidar das feridas que supostamente teriam sido criadas ali pelas aranhas, né. Então, qualquer que seja o desfecho dessa lenda, o que a gente tem aí? Quais são os elementos que a gente tem, né? Primeiro, tem um conteúdo moral, né, uma advertência, alertar os jovens e principalmente as jovens
que estavam muito preocupadas. Por exemplo, a gente tem nesse período também uma ascensão muito grande do movimento feminista. Então, nesse sentido, as mulheres estavam criando mais autonomia com relação a testar outras formas, por exemplo, né, de adquirir o próprio visual. O cabelo, ele é muito ligado à questão da identidade, né, da pessoa. E principalmente da mulher, né, dentro dessa cultura, que a gente tem, né, dentro desse contexto social, o cabelo é muito ligado à vaidade, é muito ligado a essa questão de identidade da pessoa. Muitas vezes você, olha o cabelo não é mais simplesmente um cabelo, ele é uma extensão, inclusive até muitas vezes política daquilo que você defende, um posicionamento político daquilo que você defende, né. Ou seja, então, por exemplo, tem pessoas que expressam no cabelo hoje em dia, que elas defendem, por exemplo, uma sociedade antirracista, né. Isso aí seria uma coisa, não era nem pra gente estar lutando com relação a isso, mas o que eu quero que você entenda aqui, é que o cabelo é muito mais do que vaidade, é uma identidade da pessoa. Então, algumas mulheres estavam colocando naquele período, as suas vaidades na frente da higiene pessoal, né. Então essa lenda ela vai encontrar um contexto cultural ali nos anos 50 e nos anos 60, período esse que as mulheres, como a gente já falou, dedicavam muito tempo e muito esforço para manter esses penteados e tal. Esse penteado inclusive ele foi até, popularizado, né, por uma celebridade, acho que foi a Brigitte Bardot. Eu vou até pesquisar sobre isso, mas se eu não me engano foi ela que popularizou, assim, né. Então sabe aquela influência que você tem, né, hoje a gente nas redes sociais chama muito de influencer, mas era uma celebridade da época que assim que ela faz, né, alguma coisa, como jogador de futebol faz uma tatuagem, né, aí bota abençoado aqui em inglês, né, blessed, no pescoço, aí um monte de gente, começa a fazer, começa a imitar. Basicamente isso aconteceu também aconteceu, em vários períodos, né, mas naquele período a gente tem, essa questão do penteado. E aí várias mulheres estavam fazendo, a gente tem um componente moral, né, por exemplo, uma lenda que explora um medo, da negligência, né, em termos de higiene pessoal, de autocuidado, uma pessoa que é obcecada com seu visual, por exemplo, e aí acaba negligenciando a própria saúde, né. Como por exemplo, nesse caso a lenda vai dizer que a menina tinha coceiras, né. Essas coceiras são um sinal de perigo, sinal de que alguma coisa está errada. Mas mesmo assim, ela negligenciou isso e continuou com o penteado dela colocando, na frente da sua saúde, colocando a a aparência dela, né. Então, o papel, por exemplo, da aranha nessa história, é um papel também que a gente precisa considerar que é significativo, né, porque a aranha geralmente é associado a um bicho muito perigoso, né, ao desconhecido, pessoas têm medo de aranha. Nessa lenda, por exemplo, a aranha não vai ser apenas um inseto que é inconveniente e tal, ele vai ser uma ameaça mortal, né. Ele vai prosperar em condições que só foram criadas por causa da vaidade dessa vítima, né, dessa suposta vítima e tal. E uma coisa que a gente precisa, entender também por exemplo, essa ideia, né, de algo estar se desenvolvendo no nosso corpo sem o nosso conhecimento ou sem que a gente tenha o controle. Isso é uma fonte de ansiedade. Se você for observar, por exemplo, eu paguei em psicologia cadeiras de psicopatologia, né, psicopatologia 1 e psicopatologia 2. Psicopatologia 1 a gente viu muito a história da psicopatologia, em psicopatologia 2 a gente foi mais para a questão dos sintomas, né. Então quando você tem ali, sinais que eu prefiro chamar de psicose, porque eu venho mais de uma linha da psicanálise, mas que a psiquiatria, por exemplo, chama hoje de esquizofrenia, você vai ter algumas pessoas em crise que estão com delírio e estão com alucinações. Uma dessas alucinações pode ser justamente isso. E a gente percebe que é uma fonte de ansiedade, né, consciente ou inconsciente. Uma das linhas de alucinação vai ser, por exemplo, a pessoa sentir que tem alguma coisa dentro, alguns insetos dentro do corpo dela, se movimentando, por exemplo, dentro do tem até um filme que eu acho que é A Múmia, né, que tem uma cena muito emblemática nesse sentido, que um escaravelho acaba entrando no corpo da pessoa e andando por lá. Então, isso é uma fonte de ansiedade do ser humano. É como se o corpo
eu preciso ter controle pelo menos sobre o meu próprio corpo, né. Então mas aí eu me percebo numa situação onde eu não tenho controle sobre o meu corpo. Eu posso pegar um vírus, posso estar com um vírus e posso não saber. Eu posso estar com uma doença, inclusive em fase muito avançada, que é de forma irreversível e posso não saber, né. Então isso acaba trazendo ansiedade, é fonte de uma ansiedade social, né. Então a gente precisa considerar que as lendas, quando elas se propagam, elas encontram um ambiente social, um contexto social, e elas dialogam também com ansiedades que são, humanas e universais, né. Esse medo do oculto, por exemplo, né, sobre a superfície da vida cotidiana. Em um dos episódios a gente vai trazer, por exemplo, aqui uma lenda, que é uma lenda que aconteceu em Nova York, que também tem esses elementos, tem a ver com jacarés. Eu não vou dar maiores spoilers não, mas tem a ver com jacaré também, né. Então, tem muito essa ideia de tipo assim, a gente tá aparentemente na ordem, mas tem alguma coisa misteriosa que a gente não tá percebendo, que a gente não tá vendo, e essa coisa misteriosa está se desenvolvendo, está, se tornando em algo terrível, em algo completamente ameaçador, mas a gente não está percebendo isso. Então, isso daí é causa de ansiedade desde que o ser humano era caçadores-coletores. Tanto é, né, que a gente chamava, por exemplo, homens das cavernas, mas tem muita gente que defende hoje a ideia de que os homens não eram das cavernas, né? Porque estar na caverna está vulnerável. Se alguma ameaça aparecesse, ele ia estar encurralado. Então, os homens nas cavernas, na verdade, que a gente chama, seriam homens da montanha, porque ficaria melhor o campo de visão, eles se colocarem em cima de determinadas montanhas. Isso por quê? Para tentar se precaver do medo desse desconhecido, do medo dessa sensação de eu ter algo sobre controle, mas na verdade tem alguma ameaça perto de mim e eu não estou percebendo, né. Então, é por isso que a gente fala que é uma ansiedade meio que universal, assim, ultrapassa o limite do tempo, ultrapassa o limite da cultura, ultrapassa essa diversidade, por exemplo, que a gente tem cultural. E a medo de aranha, né, é uma coisa tão universal que um dos filmes aí da década de 1990, que fez um certo sucesso ali, foi Aracnofobia, né, que explora justamente o medo de aranha. Então, eu já faz tempo que eu vi esse filme, mas se eu não me engano é o antropólogo que vai, pra essa área aqui da América do Sul, vai fazer uma pesquisa e ele acaba levando para os Estados Unidos uma espécie de uma aranha que se prolifera de um jeito absurdo e traz terror a toda uma cidade. É um filme interessante para você ver. Então eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio, né, esse episódio aqui do nosso podcast, Universo do Terror. A Aranha no Penteado é uma ideia de trazer um podcast onde nessa primeira temporada a gente está trazendo lendas urbanas americanas e trazendo contexto social. Mas vão haver temporadas aí onde a gente vai falar sobre a história de filme de terror, a gente vai falar sobre, enfim, sobre todo essa universo do terror como todo, né. Alguns casos, por exemplo, de OVNIs, a gente tá planejando aí como é que seriam as próximas temporadas. Espero que você tenha gostado, um forte abraço e eu espero que você tenha bons pesadelos. E se você está no canal do YouTube, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações.